Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. No Plenárias, é claro, que está começando agora. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 12 e 13 de abril de 2023. Karina, numa semana um pouquinho diferente, né? No caso da quinta-feira, nós tivemos uma sessão única por conta de evento em homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do STJ, falecido recentemente, e por isso nós tivemos a sessão que foi para a proclamação de resultados de alguns processos que já haviam sido, na verdade, praticamente julgados, e também a finalização de um julgamento importante que começou na sessão plenária da quarta-feira, que é o grande destaque da semana. E já adiantando também, tivemos nesta semana a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, antecipada para este mês, na expectativa agora da substituição por indicação da Presidência da República, como já está previsto, o presidente Lula irá indicar o sucessor do ministro na composição completa. Mas, voltando em relação aos destaques relativos à sessão jurisdicional, a questão do julgamento que começou na quarta e na quinta-feira ele foi concluído. Que julgamento era esse, Karina? Envolvia DNA. Envolvia uma lei do Estado do Rio de Janeiro que acabou, por unanimidade, sendo declarada inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa lei do Estado do Rio previa a possibilidade da coleta do material genético da mãe e do filho logo após o parto, para que ficasse arquivada na expectativa de se utilizar esse material para uma futura investigação de paternidade, por exemplo, e que esse material ficaria à disposição da Justiça. Os ministros entenderam que a forma como coletado e mesmo sem o consentimento das partes, isso poderia violar, poderia não, isso viola o princípio da proteção à privacidade como um direito fundamental e por essa razão, principalmente, além de outros fundamentos que foram trazidos pelo relator, o ministro Luiz Fux, que votou na sessão de quarta-feira, acabou de uma certa forma declarando a inconstitucionalidade dessa legislação. Mas esse não foi o único julgamento da semana. Os ministros proclamaram o resultado de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo uma lei do Estado de Minas Gerais que estava pendente apenas da conclusão em relação à modulação dos efeitos, ou seja, para decidir a partir de que momento aquela decisão que declarou a lei do Estado de Minas Gerais inconstitucional passaria a valer efetivamente. E, em seguida, foram apregoados outros 2 processos, mas que tiveram o seu pregão cancelado e a expectativa também era de proclamação de resultado, envolvendo um deles, um caso também de uma imóvel do município de Juiz de Fora, também no estado de Minas, e 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que embora estivesse pendente de julgamento, e por isso elas foram chamadas, mas a ideia era aplicar ou não uma decisão, uma jurisprudência, um precedente bastante recente de 2021 sobre eleição sucessiva, reeleição sucessivas ou recondução para o mesmo cargo na mesa diretora no caso do estado de Roraima. Todos esses julgamentos acabaram sendo suspensos porque não se chegou ao voto médio envolvendo o recurso extraordinário no caso do município de Juiz de Fora e da desapropriação daquele imóvel e também no outro caso os ministros, eu imagino que já haviam adiantado da hora e o compromisso estava agendado para as 16 horas no STJ, a ministra Rosa Weber preferiu suspender o pregão para em outro momento trazer essa discussão novamente ao plenário. Mas uma semana bastante agitada, como você disse, marcada principalmente pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, e agora o aguardo para a nomeação, a indicação, depois a sabatina no Senado, como é todo o ritual para a nomeação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que deve ocupar a cadeira que agora fica vaga em razão dessa aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos aguardar quem será o sucessor do ministro Ricardo Lewandowski no plenário e aqui no Supremo Tribunal Federal. Processo que a gente acompanha aqui na TV Justiça, Karina, incluindo a posse, quando ele efetivamente ocorrer. Esperamos que em breve vamos acompanhar no plenário do STF. Cobertura completa hoje aqui no nosso programa. Agora é hora de conferir os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei de Rondônia que autorizava o porte de armas a agentes penitenciários.
Em sessão virtual, o plenário considerou que houve invasão da competência privativa da União. Vamos acompanhar na reportagem de Renato Rosa. A maioria dos ministros considerou que a lei rondoniense de 2013 é inconstitucional. Prevaleceu o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, a favor da ação do governo do estado. Um dos pontos questionados foi que a norma alterou dispositivos anteriores, não respeitando a Constituição Federal, autorizando, por exemplo, o porte de arma de fogo aos agentes penitenciários, ainda que fora de serviço, em todo o estado. O ministro Gilmar Mendes citou jurisprudência consolidada da Corte, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre material bélico e estabelecer os requisitos sobre o porte funcional de arma de fogo. Os estados e o Distrito Federal não têm a prerrogativa de legislar sobre a matéria. O relator pontuou. Assim, o legislador não escolheu entre os caminhos potencialmente apropriados para o alcance do objetivo de sua lei, mas valeu-se de opção insustentável e injustificada, à margem da diretriz nacional, a qual já trazia previsão adequada quanto ao tema e solução eficaz para os interesses em jogo. Gilmar Mendes ressaltou que a lei ignorou as exigências previstas no Estatuto do Desarmamento de 2003, que estabelece requisitos cumulativos mais estritos para agentes penitenciários em relação ao porte de arma fora do horário de serviço. O Estatuto prevê a submissão a regime de dedicação exclusiva e aos demais mecanismos de fiscalização e controle interno implementados pelas autoridades públicas, além da necessidade de comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo. E está em julgamento no plenário virtual do Supremo uma ação que questiona a lei de Goiás que proíbe licença remunerada dos servidores estaduais durante mandato sindical. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Marta Ferreira traz mais detalhes. O questionamento foi feito pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis, Cobrapol. A entidade alega ser inconstitucional o artigo de uma lei de Goiás de 2020 que retirou o direito dos servidores estaduais de receber salário durante licença para o exercício de mandato em central sindical. A Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis ressalta que a Constituição Federal veda a interferência do poder público na organização sindical e preserva a autonomia dos sindicatos, além de garantir ao servidor público civil a livre associação sindical. Argumenta ainda que essas previsões constitucionais são necessárias para proteger representantes sindicais das investidas do Estado e visam amparar financeiramente o servidor público para que exerça livremente o desempenho sindical. O processo está em julgamento no plenário virtual, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele não aceitou o pedido feito pela entidade por entender que a norma não representa inovação para o ordenamento jurídico brasileiro. No voto, o relator destacou que a lei estadual foi editada dentro da margem determinada pela legislação e princípios constitucionais e apenas representa a adequação do regime jurídico dos servidores públicos do Estado de Goiás às normas previstas no regime jurídico dos servidores públicos federais. Também relembrou a jurisprudência da Corte em relação a julgamento de processos semelhantes e assim votou pela validade do dispositivo questionado. O prazo para encerrar o julgamento desse caso é dia 17 de abril. E do plenário virtual, vamos para o plenário presencial, sessões da quarta e quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF começou a julgar a ação que questiona a lei do Rio de Janeiro sobre armazenamento de material genético de mães e filhos. Isso foi na sessão da quarta-feira. As informações com Marta Ferreira. A lei é de 2002 e estabelece que, para evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos, os hospitais e maternidades do estado do Rio de Janeiro colham e arquivem material genético das mães e filhos no momento do parto, para posterior e eventual necessidade de identificação por meio de exame de DNA.
O Procurador-Geral da República questiona a lei no Supremo Tribunal Federal, alegando violação da proteção da privacidade e da intimidade, já que a norma não exige consentimento prévio formal da mãe para colher o material, nem veda o uso para outros fins. Para o PGR, o benefício da lei é duvidoso e ofende também o princípio da proporcionalidade. O relator da ação é o ministro Luiz Fux. Ele começou o voto destacando a importância da proteção de dados com informação genética. Então, digo eu, é que se de um lado a discriminação genética pode pautar conduta de seguro-saúde e de ambiente de trabalho, por outro, pode alcançar as relações entre o Estado e o cidadão destinatário de políticas públicas. Isto é, na medida em que a suscetibilidade genética acarreta algum tipo de estigmação social, a prestação estatal deixa de tender à universalização e passa a criar categorias de indivíduos. Ora, a discriminação por motivos genéticos viola os direitos da personalidade, na medida em que coloca as pessoas numa posição de objeto, mera consequência da ação biológica, julgadas não por suas possibilidades socioambientais, mas como coisa, fruto e joguete do seu código genético. Para o relator, a lei viola também o princípio da razoabilidade. Ao impor a coleta de material genético, a revelia da vontade da parturiente, ao não estabelecer prazo ou possibilidade de os interessados requererem a retirada do seu material e dados genéticos do biobanco, e ao não impedir que as amostras de DNA sejam utilizadas em finalidades estranhas à constatação da filiação, o legislador estabeleceu medida excessivamente restritiva a direitos fundamentais, revelando verdadeira proteção deficiente. Assim, votou pela procedência da ação. Ressalvado o nobre intuito de prevenir a ocorrência de situações nocivas ao bem-estar das famílias brasileiras, a presente lei, sob exame em razão de sua desproporcionalidade e irrazoabilidade, fere também o preceito constitucional do devido processo legal substantivo, em claro desacordo com o artigo 5º, 44 da Constituição, 54, perdão, da Constituição Federal de 1988. Na sequência da sessão, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli apresentaram o voto seguindo o relator. Depois, o julgamento foi suspenso e retomado na sessão da quinta-feira. E é o que nós vamos conferir daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. No bloco anterior, vimos que na sessão da quarta-feira, dia 12 de abril, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento sobre a lei do Rio de Janeiro, que obriga hospitais e maternidades a coletar material genético de mães e bebês. Na sessão da quinta-feira, dia 13, a continuação do julgamento e a conclusão de que a lei é inconstitucional. As informações com a repórter Marta Ferreira. Evitar, impedir ou dificultar a troca de recém-nascidos. Foi com esse objetivo que a lei de 2002 foi editada pelo governo do Rio de Janeiro. Pela norma, os hospitais e maternidades do estado deveriam colher e arquivar material genético das mães e filhos recém-nascidos para eventual identificação por meio de exame de DNA. Para o Procurador-Geral da República, que propôs a ação, a lei viola a proteção da privacidade e da intimidade, já que a norma não exige consentimento prévio formal da mãe para colher o material, nem veda o uso para outros fins. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, ressaltou que a manipulação irresponsável de dados de DNA pode ocasionar uma série de violações a direitos fundamentais e a falta de mecanismos de controle torna a norma estadual uma carta branca para a possível utilização futura desses dados sem autorização. Assim, votou pela inconstitucionalidade da lei. Ressalvado o nobre intuito de prevenir a ocorrência de situações nocivas ao bem-estar das famílias brasileiras,
a presente lei, sob exame em razão de sua desproporcionalidade e irrazonabilidade, fere também o preceito constitucional do devido processo legal substantivo, em claro desacordo com o artigo 5º, 44 da Constituição, 54, perdão, da Constituição Federal de 1988. Os demais ministros acompanharam o entendimento do relator. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fizeram questão de destacar que a coleta e o armazenamento de material genético na sala de parto são absolutamente inadequados, já que não há garantia da proteção da identidade genética. A lei, ela acabou estabelecendo, eu diria, uma bomba atômica para cuidar de um problema grave, mas algo que pode, como o eminente ministro relator bem ressaltou, algo que pode gerar inúmeros outros problemas, até porque a lei, ela não detalha nem a proteção desses dados. Ela não segue o que já internacionalmente, nós temos a nossa lei de proteção dos dados, mas também o que internacionalmente vem sendo discutido, as diretrizes para a proteção de privacidade e de fluxo de dados ao OCDE, a previsão do próprio Conselho da União Europeia. Nós teríamos aqui dados que poderiam facilmente ser utilizados, vazados. Eu concordo plenamente com a conclusão do ministro Luiz Fux no tocante à ausência de proporcionalidade e tanto por inadequação, a literatura médica recomenda que, em caso de dúvida, o material genético seja coletado no momento da realização do teste e não dessa forma preconizada na lei, até porque a coleta de amostras na maternidade, nela pode ocorrer trocas. Em segundo lugar, como destacou o ministro Fux, por desnecessidade, porque existem métodos menos gravosos para a identificação do parentesco. E o que me chamou muita atenção, eu que gosto de ter uma certa deferência técnica às agências que têm conhecimento específico e limitando as nossas capacidades institucionais, há um parecer do Ministério da Saúde neste sentido da ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Para o ministro Edson Fachin, a lei é desproporcional, já que não há autorização prévia. A intervenção que faço para votar, e desde logo adianto que acompanho o voto de Sua Excelência, quer nos fundamentos, quer na conclusão, é apenas para reconhecer essa dimensão subjetiva inerente à personalidade de autodeterminação. E essa autodeterminação não pode conviver com a extração de dados pessoais sem que o consentimento seja livre, prévio e informado. Esta é a questão central. E o consentimento informado, portanto, pressupõe, sim, que é possível que haja algumas limitações, mas cercadas essas limitações de salvaguardas, para que não se esvazie a substância do próprio direito. E esta lei, com fins meritórios, nesses pontos impugnados pela Procuradoria, ela esvazia o próprio direito. Assim, por unanimidade, o plenário declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. Karina, portanto, fica proibida essa coleta de dados genéticos na hora do parto. Resumindo, é isso que a gente tem em relação a essa constitucionalidade do Rio de Janeiro. E na quinta-feira, inclusive, o ministro Luiz Fux, quando foi retomado esse julgamento para sua conclusão, ele disse que havia conversado, inclusive, com o governador do estado e dito que nenhum material havia sido colhido até então. Então, se não havia material colhido, agora não pode mesmo fazer mais essa coleta em razão dessa inconstitucionalidade declarada. É muito curioso, Karina. É um debate que há não tanto tempo assim, ele só estaria previsto dentro de uma corte como um elemento de ficção científica, né? E agora já faz parte da nossa realidade, uma questão social importante que acaba sendo debatida também sob a perspectiva constitucional. E o que eu acho mais importante, Cadu, é que a gente diga, e a gente sempre repete aqui no Direto do Plenário e no Plenárias também, o legislador
teve uma boa intenção, porque visa justamente que sejam trocados os bebês para uma eventual identificação de paternidade, localização de crianças perdidas ou que foram roubadas, mas tudo tem que ser feito de acordo com o que determina a Constituição. Então, não se pode coletar esse material sem autorização por violar a privacidade. E existe também uma legislação de proteção de dados. Então, haveria também uma violação de outra legislação, mas principalmente em razão da Constituição, essa declaração de inconstitucionalidade veio à tona e por votação unânime. Ou seja, o legislador teve uma boa intenção, mas não é porque a lei tem essa intenção que ela deve ser julgada válida. É preciso que vários fatores sejam levados em consideração também para se fazer, para o Estado poder atuar, ainda que em benefício das pessoas, mas não pode violar os direitos à privacidade. Agora, Karina, ainda na sessão da própria quinta-feira, foi uma sessão mais curta, como já dissemos antes, mas ela teve também uma característica específica que foi a previsão de debates em torno da proclamação de processos que já haviam sido julgados anteriormente. Não foram concluídos todos eles. Um deles é bastante interessante, que trata de uma desapropriação de um imóvel localizado em um município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Os ministros já discutiram e nós já temos um placar nesse recurso extraordinário, mas não há um resultado definitivo em razão das 3 correntes que foram abertas. Então, os ministros decidiram 4 votos por 4 votos, ministro Gilmar Mendes, que acabou abrindo uma divergência em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que o pagamento da diferença entre o que foi depositado num primeiro momento pelo município, para que ele pudesse tomar posse daquele imóvel e construir o hospital, foi a diferença entre o que foi pago para a emissão na posse, que a gente chama, e o valor que foi determinado a ser pago na sentença, deveria ser pago via regime de precatórios, que está estabelecido na Constituição, que entra, que são as dívidas reconhecidas judicialmente pelo poder público, as dívidas do poder público reconhecidas em juízo e que são pagas de forma cronológica, por ordem cronológica, na medida em que essas condenações vão surgindo. Então, o credor demora um pouco mais para receber esse valor. Uma outra corrente que foi aberta foi de 3 votos e que foi estabelecida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator desse recurso extraordinário, estabelece que a diferença pode ser paga via depósito judicial, que é o que a recorrente espera, somente se o poder público, no caso do município, estiver em dia com o pagamento dos precatórios, daquelas dívidas em que ele já foi condenado judicialmente. E o ministro Roberto Barroso disse que não está. Mas ele condiciona o pagamento em depósito a essa, vamos dizer assim, adimplência do poder público. E o ministro Edson Fachin, que foi seguido por mais 3 ministros, e aí gerando uma terceira corrente de 4 votos, entende que o pagamento deve ser feito via depósito judicial, sem cogitar do regime de precatórios. Então, nós temos 3 situações que têm que ser fechada com o voto médio. Qual é o voto que abarca as maiores situações daquela discussão que foi levada? Então, a ministra Rosa trouxe esse recurso extraordinário para se chegar a esse voto médio, mas ele ainda não foi alcançado. Então, eu imagino que esse recurso extraordinário volte para que haja a discussão novamente. Então, há uma corrente que diz que já existem 7 votos para se estabelecer como base para o julgamento o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que até agora é acompanhado apenas por 3, mas que, juntando com a divergência do ministro Gilmar Mendes, que fala que tem que ser o regime de precatórios, acabaria, de uma certa forma, convergindo para que prevalecesse o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas o ministro Edson Fachin já disse que não concorda, e que porque ele tem mais 4 votos, são 4 votos junto com o Fachin, num sentido oposto. Então, diante desse impasse, não se chegou a um voto médio, uma discussão que deve ser retomada em breve. Muita gente diz assim, mas eles não tinham decidido já, por que não simplesmente fizeram a proclamação? Como dizia o ministro Marco Aurélio, decisões judiciais não são produto de tertúlias, são definições que têm que ficar muito claras para a plena execução na vida em sociedade.
Vamos acompanhar, portanto, a continuação, inclusive, desses debates posteriormente nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai voltar para a sessão plenária da quarta-feira, dia 12. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, lembrou naquela sessão os 3 meses dos ataques à sede da Corte. Segundo a ministra, a invasão não deve ser esquecida, mas, apesar de tudo, a democracia saiu ainda mais fortalecida. Confira na reportagem de Renato Rosa. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, lembrou os ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Esta data, repito, 8 de janeiro, há de ser relembrada sempre para que nunca mais se repita. Na próxima terça-feira, dia 18, quando completam 100 dias dos ataques, o Supremo começa a julgar as primeiras denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República. Nesta etapa, os ministros vão analisar 100 casos. O julgamento será no plenário virtual. Os advogados de defesa têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de segunda-feira, 17 deste mês, para apresentar as sustentações orais. O julgamento começa na terça e vai até o dia 24 deste mês. Os ministros vão decidir se aceitam as acusações e abrem ações penais. Caso confirmem esse entendimento, os envolvidos passam a ser réus. A partir daí haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo específico para ocorrer. A PGR aponta crimes como tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e deterioração de patrimônio tombado. A lista dos 100 acusados está no site do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, já foram denunciadas 1.400 pessoas. Ainda na sessão plenária, a ministra Rosa Weber informou que na próxima terça-feira serão concluídas as obras no segundo andar do prédio sede do Supremo, onde ficam a Direção-Geral e a Secretaria de Comunicação, locais mais atingidos em termos de fiação e equipamentos. Inabalada restou, como inabalável continua a nossa democracia constitucional. E esta casa, sempre com respeito à harmonia e independência dos demais poderes da República, continua vigilante na incondicional e intransigente defesa da Constituição. Ainda durante a sessão da quarta-feira, os ministros do Supremo mais uma vez lembraram a trajetória do ministro Ricardo Lewandowski no STF, que se aposentou na terça-feira. Um argumentador erudito, vigoroso, que enriquecia as nossas discussões, sempre com uma imensa elegância, e a presença dele ficará marcada na nossa memória e no nosso coração pela brilhante passagem que teve nesse tribunal. Eu, pessoalmente, tenho um registro muito agradável com Sua Excelência. Ele estava na presidência quando eu ingressei nesse tribunal. E, portanto, com a deferência, com a lhaneza e com a elegância que lhe é própria, eu tive, portanto, a experiência de vivenciar a presidência de Sua Excelência, e a todos os títulos também cumprimento pelo exercício da magistratura constitucional, almejando que as suas novas jornadas também sejam tão exitosas quanto foram os frutíferos anos passados nesta bancada. Ele foi um líder da magistratura, presidiu a Associação dos Magistrados Brasileiros, e eu com ele construímos algumas soluções de bom agrado para o êxito do nosso judiciário independente, sempre lutando pela nossa democracia e pelos valores constitucionais. É merecedor de todo o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa lembrança, né? Como eu disse ontem, ele enriqueceu esse plenário por 17 longos anos. Estamos aqui com toda a contribuição jurisprudencial, acórdãos belíssimos de sua lavra. Cheguei aqui poucos meses depois dele, 3 meses praticamente, então convivi esses 17 anos com ele, como vice dele no TSE, também aqui, e é uma figura muito especial, não apenas pelo trato, pela facilidade, pela erudição, pela competência, pelo compromisso que sempre teve com a coisa pública no Brasil. Eu gostaria de registrar toda essa boa convivência que tivemos durante todos esses anos e todo o aprendizado
que na convivência com Sua Excelência, o que Sua Excelência nos propiciou. E hoje ficamos por aqui. Você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, encontro marcado já na próxima semana, já tem sessão plenária do STF. Exatamente, Cadu, na quarta e na quinta-feira ao vivo, no Direto do Plenário, a partir das 14 horas a gente se encontra, mas nesse final de semana, nosso encontro é aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.